Olá, meus queridos! Professor Simplesmente Nil na área. E hoje eu quero entender uma reportagem que eu ouvi no Mega Curioso Fantástico. Quero comentar sobre ela. Que fala sobre por que o Brasil tem 5 regiões. Pergunta geográfica, pergunta de concurso, pergunta de vestibular, pergunta de geografia. Eu respondo aqui para vocês junto com a reportagem, logo depois da abertura. Vamos nessa. Vamos lá, meus queridos. Por que o Brasil é dividido em 5 regiões? Por quê? O Brasil sempre foi dividido em 5 regiões? Será? Será? Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não. Creio que não, né? Então vamos lá. Gente, o Brasil ele é gigantesco. Tem uma extensão territorial fantástica. O quinto maior território do mundo, certo? Estamos apenas atrás da Rússia, do Canadá, dos Estados Unidos, da China. E temos estados que são muito maiores do que outros países no mundo. Por exemplo, Sergipe, que é o menor estado do país, é do tamanho de Israel, praticamente, entendeu? E o Amazonas, que é um dos maiores estados, Amazonas, ele é maior do que a Mongólia, que é um dos 20 maiores países do mundo, certo? Daí a gente tem uma certa época, porque o IBGE, ele só foi ser fundado, ser estruturado como IBGE a partir de 1942. Então antes havia uma certa divisão geográfica que considerava 7 regiões no país. Essa primeira divisão oficial, o Brasil, ele só tinha 7, no caso ele só tinha não, ele tinha, né, 7 regiões, em que o Nordeste era dividido em 3, certo? Aí tínhamos o Norte, Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental. Tínhamos o Centro-Oeste, que você está observando aqui. Tínhamos o Leste Setentrional, que incluía a Bahia e Sergipe. Tínhamos o Leste Meridional, temos aí São Paulo, temos Espírito Santo. E tínhamos o Sul, certo? Então, a gente vai ter essas 7 regiões na década de 40 estruturadas antes do IBGE. Fixa isso, antes do IBGE. Norte, Amazonas, Pará e território do Acre. Nordeste Ocidental, Maranhão e Piauí. Nordeste Oriental, Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte. Leste Setentrional, Bahia e Sergipe. Leste Meridional, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Distrito Federal. Corrigindo, falei aqui que era São Paulo, na verdade é Minas Gerais, desculpem. Que na época era a cidade do Rio de Janeiro, certo? Era o Distrito Federal, era o Rio de Janeiro. Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso e território Ponta Porã. Nem tem mais, né? Território Ponta Porã. Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e território do Iguaçu. Então, essa era as 7 divisões. Na época, tem territórios que hoje nem existem mais, que é Iguaçu e Ponta Porã, que foram reincorporados aos estados em 1946, né? E criou-se também o Distrito Federal, que mudou em 1960, com a fundação de Brasília. Então, deixou de ser Rio de Janeiro e passou para lá, para o centro, virando Brasília, certo? Hoje a Bahia faz parte do Nordeste, certo? O São Paulo, que pertencia ao Sul, voltou, tá no Sudeste. E as principais mudanças daquela foram Mato Grosso, na década de 70, e a criação de Tocantins, que mesmo saindo de Goiás, foi incorporado ao norte. As atuais 5 regiões do Brasil. Quais são os critérios? O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, entendeu? Você espera até eu apontar pra você assim? É mesmo?
O IBGE, ele estipulou algumas características que definiram a divisão do Brasil nessas novas 5 regiões, compartilhando que aspectos socioeconômicos e culturais semelhantes, ou seja, características do povo, características econômicas. Então aí surge a divisão que conhecemos até hoje, que é Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Norte, certo? Mas a verdade é que o Brasil são só um agrupamento de estados para fim de compreensão e análise. As regiões nada mais é do que isso. É um agrupamento de estados para que se possa governar melhor, para que se possa distribuir melhor as políticas públicas e por aí vai, certo? Daí temos o que é atual, né? As 5 regiões. Região Norte, Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá, Pará e Tocantins. Temos aqui uma belíssima foto que corresponde a 45% do nosso território, ou seja, de maior extensão territorial do nosso território. É a maior região em extensão territorial e a menos povoada, certo? Com uma densidade demográfica menor, porque tem muito território e pouca gente. Manaus é uma das 10 maiores cidades do país. Temos a região Nordeste, superpovoada por conta de todos os fatores da colonização, e temos os estados do Maranhão, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Sergipe, Alagoas, Bahia, e uma região muito litorânea, certo? Tem o maior número de estados do Brasil, a maior faixa litorânea também é da região Nordeste, certo? Com exceção de Teresina, que é a única capital do Nordeste que não fica à beira-mar. Então, Teresina, no Piauí, é a única capital que não fica à beira-mar. Uma curiosidade. Além disso, o Nordeste ele foi a primeira capital do Brasil, né? Bahia foi descoberto aqui. 55,3 milhões de habitantes, segunda mais populosa, vem depois do Sudeste, das 5 regiões mais populosas e com extensão territorial razoável. Região Centro-Oeste, curiosidades: Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Região do Agro, região forte. E aí na Centro-Oeste temos é quase do tamanho do Nordeste, né? Só que com extensão territorial maior e a densidade populacional menor, porque tem menos pessoas habitando esse território. Temos 16,4 milhões. Lembra que no Nordeste foi 55 milhões de pessoas? Então, a densidade é muito menor no Centro-Oeste. E aí a gente tem concentração de população mais nas capitais, né? Brasília, Goiânia, Cuiabá, Campo Grande e enormes áreas vazias que na parte mais agrícola, a parte do agro, a parte do campo. Região Sudeste, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Características similares, uma concentração maior de pessoas, pois toda a industrialização se concentrou no eixo Rio-São Paulo, boom foi lá. Então, com o êxodo rural, consequentemente, deu também um boom nessa região, sendo que a sua extensão territorial é menor do que outras regiões. 89 milhões de pessoas vivem nessa região sudeste, 40% do total do Brasil e de riquezas também, com 55%, representa 55% do PIB brasileiro. Então, os caras quando falam, se a gente quiser virar um país, a gente vira. Os caras estão certos. Você espera até eu apontar pra você assim? E, além disso, é a região que recebe e continua recebendo grande investimento da indústria, de imigrantes estrangeiros e do próprio Brasil, certo? E a região sul, nossos primos ricos, temos lá Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, região mais fria, pois está mais próximo aos polos lá para baixo, que a gente também tem uma variedade de clima fantástica no Brasil, viu? E o sul também é menor em extensão territorial, com
574 mil quilômetros quadrados. 30 milhões de habitantes, densamente povoada para os padrões nacionais, muito denso, certo? Assim como o Sudeste, recebeu muitos imigrantes, indústrias e investimentos, e também tem uma forte agricultura, na verdade agropecuária também, certo? E é uma região concentrada, por aí vai. Há outras propostas de regionalização? Assim, a proposta de regionalização por áreas geoeconômicas, que ficaria só 3 regiões, que é a Amazônia, Centro-Sul e Nordeste, proposta pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiger, que oficialmente o IBGE não aderiu. Sabe por que eu citei essa questão do reportagem fantástica aí do Mega Curioso, que quem quiser ler a reportagem na íntegra, fantástica, certo? Uma aula, essa reportagem, uma aula. Dei uma aula aqui através da reportagem, certo? E o Pedro Pinchas, essa curiosidade que ela traz no finalzinho da reportagem, é interessante saber porque caiu na prova de concurso da PM e caiu em outra prova de concurso também de professor lá do Rio Grande do Sul. Então não existe aquela regionalização das 7 regiões, que eu já citei anteriormente, que está na própria reportagem. Existe a regionalização oficial, que é a do IBGE, criado lá em 1947, e que prevalece até hoje, que é baseada em 2 critérios, socioeconômico e cultural, por base, mas é uma forma de dividir o país e distribuir bem os recursos que são produzidos no próprio país. E essa proposta do Pedro Pincher, que é utilizada muito em concursos e vestibulares, que é as 3 regiões, envolvendo só o critério da economia, geoeconômicas, grava isso. Então, as 3 regiões, Amazônia, Nordeste e Sudeste. Tá claro? Ó, reportagem fantástica, ótima, certo? Entendeu? Não sei. Se não entendeu, volta de novo. E até a próxima. Tamo junto.